Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, a nossa aula 2. Hoje nós começaremos a falar sobre poliedros, né? Eu imagino que a última aula que vocês viram, né, a atividade que nós colocamos foram atividades básicas, né, mais atividade de pesquisas conceituais, com algumas propriedades, né? Agora a gente vai exercitar um pouco mais, né, falando das propriedades dos poliedros. O que seria um poliedro? Tá? Consideremos um número finito, né, maior do que 4, maior ou igual a 4, de polígonos convexos. Então vamos lembrar lá da geometria plana, o que são polígonos convexos? Polígonos convexos são figuras convexas formadas por segmentos de retas. Então uma figura fechada, tá? Convexa, fechada, formada apenas por segmentos de retas. Né? Nós temos aí o quadrado, o triângulo, né? O retângulo, o trapézio, são exemplos de polígonos convexos. Então, assim, se nós tivermos 4 ou mais polígonos convexos, com as seguintes propriedades, quais são elas? 2 polígonos não estão no mesmo plano. Cada lado do polígono é comum a 2 e somente 2 polígonos. E o plano de cada polígono deixa todos os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Então, se nós tivermos um número finito, maior ou igual a 4 de polígonos convexos, que atendam a essas 3 condições, nós dizemos então que nós temos um poliedro. Tá? Então, vamos lá, repetir. Condições. 2 polígonos não estão no mesmo plano. Então, você não pode ter 2 faces em um mesmo plano. Tá? Cada lado do polígono é comum a 2 e somente 2 polígonos. Então, um lado do polígono ele vai ser comum a um outro polígono, mas somente a um outro. E o plano de cada polígono deixa todos os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Vejamos aqui à frente uma figura que vai ficar mais fácil da gente observar essas propriedades. Assim ficam determinados N semi-espaços, cada um dos quais tem origem no plano de um polígono e contém os demais. Vamos olhar a figura então. Aqui nós temos exemplos de polígonos. Tá? Vamos pegar aqui o nosso cubo, tá? Para que a gente tente compreender melhor, né, as propriedades. Né? Então aqui nós temos um cubo, né, que é um hexaedro, é um exemplo de um poliedro. Tá? E nós temos aqui a imagem de um cubo, onde nós pegamos aqui um plano alfa e colocamos em uma de suas faces. Então vamos aqui observar as propriedades que determinam um polígono. A primeira propriedade é o seguinte: nós temos aqui 2 faces, né, ou 2 polígonos não pertencem ao mesmo plano. Então observe que aqui eu tenho um hexaedro, que é um cubo que ele tem 6 faces. Se nós pegarmos uma face, ela jamais vai estar no mesmo plano de uma outra face desse polígono. Tá? Então essa face aqui está no plano alfa, mas não existe nenhuma outra face, nenhum outro polígono que gera aqui o poliedro que também esteja no plano alfa. Tá? Uma segunda condição é que a aresta, né, que é o lado de um polígono, ele é comum a 2 e somente 2 polígonos. Então vamos pegar aqui como exemplo essa aresta aqui, ó. Essa aresta, que é um lado do polígono, ela é comum a esse polígono aqui e é comum a esse polígono. Mas só é comum aos 2. Se nós pegarmos essa aresta aqui, que é ao lado desse polígono também, ele é comum a esse polígono e é comum a esse polígono, mas somente aos 2. Então, cada lado do polígono é comum a 2 e somente 2 polígonos. E a terceira propriedade é que o plano, né, que passa em um de suas faces
determina dois semiespaços de tal forma que todos os outros polígonos estejam no mesmo semiespaço. Então veja que o plano alfa, que contém essa face aqui, esse polígono, ela divide o espaço em dois semiespaços. Esse que está aqui desse lado e esse que está desse lado. E observe que todas as faces do poliedro estão exatamente, né, de um mesmo semiespaço, ou seja, ele não divide o poliedro. Qualquer que seja esse plano alfa, se eu traçasse o plano alfa em qualquer dessas faces, ele sempre iria ter essa propriedade. Ou seja, ele iria dividir o espaço em dois semiespaços, de tal forma que todos os outros polígonos que geram poliedro ficariam no mesmo semiespaço, né? Então aqui nós temos todos esses aqui, eles atendem a essas condições. Então a gente pode dizer que todos eles são polígonos convexos. Ou melhor, são poliedros convexos, né? Então vejamos aqui um poliedro. Vou pegar aqui uma canetinha, vamos marcar aqui uma dessas faces aqui que é um polígono. Então vou pegar, desculpem aqui, vamos pegar aqui uma de outra cor, para destacar aqui. Vamos pegar aqui uma na cor preta. Então vamos pegar aqui esse polígono. Ó, esse polígono aqui ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 lados nesse polígono. Então observe o seguinte, que se nós traçássemos um plano alfa aqui nessa face, nós teríamos dois semiespaços aqui. O semiespaço que ficaria aqui em cima, onde não contém nenhum outro polígono que gera esse poliedro, e o semiespaço daqui de baixo, que estariam todos os outros polígonos que pertencem a esse poliedro. Assim acontece com todos eles. Então, nessa face, note que nós temos aqui um semiespaço aqui em cima e um semiespaço aqui embaixo. Nessa face, a gente vai ter um semiespaço aqui em cima, outro semiespaço aqui embaixo. A interseção, né, de todos os semiespaços gerado por todas as faces, que é exatamente esse espaço interior que tem aqui, vai ser exatamente o que vai gerar o poliedro convexo. Então, o poliedro convexo é exatamente formado pelos semiespaços comuns, né, que os polígonos geram quando você traça um plano em sua face. Quais são os elementos dos poliedros, né? Nós temos 4 elementos, né, básicos. No entanto, né, nós iremos tratar nesse primeiro momento apenas de 3. Tá? Um poliedro convexo possui faces, que são os polígonos convexos, arestas, que são os lados dos polígonos, e vértices, que são os vértices dos polígonos. A reunião das faces é denominada de superfície do poliedro. Aqui nós temos uma face do poliedro, aqui nós temos destacado de azul arestas, aqui nós temos destacado de azul, de verde, né, os vértices, e nós temos aqui ângulos, né? Note que aqui nós temos, ó, um ângulo poliédrico, e aqui nós temos um outro ângulo poliédrico, né? Observe que esse vértice aqui ele possui 1, 2, 3 ângulos poliédricos. Né? Então a gente pode dizer que esse vértice aqui ele é um ângulo diédrico, triédrico, né? Triedro, porque ele possui aqui essa face e essa face. Nós temos esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. No caso do hexaedro, que é o cubo, todos os vértices eles são ângulos triedros, porque eles possuem exatamente 3. Ó. Aqui eu tenho esse ângulo, nós temos esse ângulo e nós temos esse ângulo. De cada vértice partem 3 arestas. Se partem 3 arestas, então nós teremos aqui 3 ângulos em cada vértice. E aí está a nossa principal relação dos poliedros, que é a relação de Euler, ou relação de Euler. Né? A relação de Euler, ela trata da
a relação matemática que existe entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um poliedro. Essa relação ela já era usada há mais de 100 anos antes do nascimento de Euler, né, de Euler, mas somente ele conseguiu fazer a demonstração formal de que isso aí é válido, né? E inclusive não é válido apenas para poliedros convexos. Aqui nós temos uma outra equação, que é a equação que determina a soma dos ângulos das faces de um poliedro, né? Isso aí a gente pode ver futuramente a demonstração tanto da fórmula de Euler, tá? Da relação de Euler, como também da soma dos ângulos das faces. Lembrando aqui que a relação de Euler, não esqueçam, isso aqui é muito importante, V menos A mais F igual a 2. Número de vértices menos número de aresta, mais o número de faces é sempre igual a 2. Atividades aqui. A primeira atividade diz que num poliedro convexo de 10 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Bem, vamos destacar aqui na nossa solução que foi identificado o número de arestas, que é igual a 10, e o número de faces, que a gente está representando por F, igual a V, que é igual ao número de vértices. Muito bem. Então, lá pela relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, substituindo aqui, onde tem V eu coloco F, já que os valores são iguais, né? O número de faces é igual ao número de vértices, então onde tem V eu posso substituir por F. Menos 10, desculpa, que é o número de arestas, e mais o número de faces igual a 2. Daí nós temos que F somado com F, isso aqui vai dar 2F. Esse menos 10, ele vai somando para o outro membro, então nós temos 12. Se 2F é igual a 12, F igual a 6. Portanto, esse poliedro possui 6 faces. A outra atividade, a atividade 2, diz o seguinte: determine o número de vértices de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. Muito bem. Então, o importante aqui é notar a quantidade de faces e o tipo de faces. Tá? Então, vamos lá para a nossa solução. Número de vértices, que é o que nós queremos. Observe que ele disse que existem 3 faces triangulares. Se tem 3 faces triangulares, observando, né, apenas o polígono, que é o triângulo, a gente vai ter aqui 9 arestas, porque cada triângulo tem 3 arestas. Como são 3 triângulos, 9 arestas. Da mesma forma, se tem uma face quadrangular, nós teríamos aí 4 arestas. Se tem uma face pentagonal, nós teríamos 5 arestas. E se tem 2 faces hexagonais, nós teríamos 12 arestas. Tá? E isso vai nos dar um total de 7 faces, 3 mais 1 mais 1 mais 2, e 30 arestas poligonais. Tá? 9 mais 4 mais 5 mais 12. Só que a gente está falando de polígonos, mas a gente vai formar um poliedro. Quando a gente forma um poliedro, a aresta de um polígono ela se une à aresta de um outro polígono e formam uma aresta só. Então, na realidade, essas arestas aqui estão contadas em dobro. Isso quer dizer que no poliedro a gente vai ter 7 faces, no entanto, só teremos 15 arestas. A relação de Euler, substituindo os valores aqui, nós teríamos V menos A mais F igual a 2, o número de vértices é o que a gente quer descobrir, menos 15, que é o número de arestas, mais 7 igual a 2. Ou seja, V menos 8, né? Que é o resultado de menos 15 mais 7 igual a 2, daí nós temos que V igual a 10. Ou seja, o poliedro ele possui 10 vértices. Né? Encerramos aqui a nossa segunda atividade, a nossa segunda aula, falando de poliedro. Na próxima aula a gente continua falando de poliedro em especial. Continuaremos falando em especial dos poliedros de Platão. Até mais a todos.